Olá, você já deve ter passado por algum momento de ter visto alguma coisa e talvez não ter percebido ou entendido o que tal objeto significava. Provavelmente você já leu algum texto e você teve uma dificuldade de compreender, de entender aquele texto. Às vezes você pode ter ouvido uma palestra, uma pregação em algum evento e você não entendeu o significado do que foi dito, embora você tenha até compreendido o que as palavras estavam sendo ditas. Você reconhece as palavras, mas contudo você não entendeu o real significado do que a mensagem estava sendo transmitida. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, na continuação do nosso livro, da nossa leitura, Mateus para Todos, do eminente teólogo N.T. Wright. Nós vamos ver aqui o que ele fala a respeito do que Jesus está ensinando quando ele traz alguma parábola. Mas espera aí, Cláudio, o que é que significa parábola, na verdade, assim? Só para você também ser introduzido nesse assunto. Parábola é um ensinamento de, uma, de algo profundo, algo bastante importante que os mestres da antiguidade utilizavam para ensinar algo profundo. Então é uma maneira alegórica de trazer algum ensinamento bastante consistente, substancioso, mas de forma alegórica para que as pessoas do seu contexto pudessem entender, fazer as correlações. Essas são as parábolas. Mas nem sempre as pessoas entendiam. Pelo menos aqui no nosso texto bíblico a gente vai saber o porquê. Então venha comigo. Meu nome é Cláudio, mais uma vez seja bem-vindo ao meu canal. Se esse conteúdo for relevante para você, você curta, você compartilhe, você, enfim, se inscreva no canal, que isso nos ajuda muito a estarmos por aqui. O texto que a gente hoje vai acompanhar junto com o N.T. Wright é o de Mateus, capítulo 13, versículo 10 a 17. E o título que ele dá para esta seção do Evangelho é o motivo das parábolas. Então, venha comigo, vamos ler Mateus 13, 10 a 17, que diz assim: Seus discípulos vieram até ele, quer dizer, os discípulos vieram até Jesus. Por que está falando em parábolas a eles? Perguntaram. Lembrando que Jesus tinha acabado de falar sobre a parábola do semeador. Então os discípulos vêm e perguntam: Mas por que você está falando em parábolas a eles? E Jesus responde: A vocês foi dada a dádiva do conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Aquele que já tem algo, mais será dado e terá em abundância, mas de quem não tem, até o que tem será tirado. Por isso falo em parábolas a eles, de modo que possam olhar, mas não ver, e ouvir, mas não compreender ou assimilar. A profecia de Isaías cumpre-se neles, que diz assim: Vocês ouvirão e ouvirão, mas não entenderão. Ainda que sempre olhem e olhem, jamais verão. O coração desse povo tornou-se flácido e gorduroso. Seus ouvidos tornaram-se abafados e entorpecidos. Seus olhos estão obscurecidos e fechados, de modo que eles não verão com seus olhos, nem ouvirão com seus ouvidos, ou entenderão com o seu coração, nem se voltarão a mim para restaurá-los. Mas há boas novas para os seus olhos. Eles podem ver, e para os seus ouvidos, eles podem ouvir, e eu estou lhes dizendo a verdade. Muitos profetas e pessoas santas ansiaram por ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que estão ouvindo, mas não ouviram. Agora, Jesus, então, em resposta a essa provocação dos seus discípulos, ele explica a real motivação dele falar por parábolas, para que as pessoas que entendiam, que conheciam, de certa forma, as profecias que foram feitas lá atrás, percebessem que nele estavam se cumprindo essas profecias. Nele estava se cumprindo aquilo que os profetas da antiguidade estavam, ou eles alertavam que iria acontecer. E às vezes as pessoas com o coração duro não se apercebiam disso. Embora Jesus falasse por parábolas, tentando fazer com que fosse algo muito próximo da realidade do seu contexto, as pessoas às vezes não entendiam. Mas para os discípulos, conforme o texto que a gente acabou de ler diz, eles o compreendiam. E aqui é interessante o que o N.T. Wright nos traz. Realmente, eu tive, ao ler o texto do autor, eu tive que sublinhar, destacar várias vezes, mais do que o comum que eu tenho feito até então. Ele faz uma alegoria, porque ele sempre começa, depois do texto bíblico, ele faz também uma alegoria, o N.T. Wright usa
uma forma de ilustração para inserir, então, um pequeno comentário a respeito do texto da narrativa bíblica. Ele fala sobre plantar árvores e tudo mais, que as árvores demoram para crescer e que às vezes eu ou você, a gente pode plantar uma árvore e necessariamente talvez a gente não vai ver ela crescer até chegar na sua plenitude. Talvez a gente parta antes e a árvore continua a se desenvolver. Ele faz essa alegoria também trazendo para a profecia de Jesus, que os profetas lá atrás, eles profetizaram, mas eles não viram as profecias se cumprir, outras pessoas viram. Eu e você podemos plantar uma árvore, que talvez eu e você não vamos ver a sua plenitude, até de repente ela dar frutos, mas talvez nossos filhos, os nossos netos virão. Então, o N.T. Wright ele faz essa analogia também em relação à árvore, profecia que é dada e o tempo de cumprimento dessa profecia. Uma árvore e o fruto que ela dá e o tempo que ela demora para começar a dar fruto. Então eu vou ler aqui Psiliteres o que o autor fala. Quando plantamos uma árvore como o arquiteto que desenha uma grande catedral, fazemos isso com o conhecimento de que não estaríamos vivos para vê-la alcançar a sua plenitude. Talvez a gente não esteja vivo. Quando eu li essa passagem, eu me lembrei da Catedral da Sagrada Família, lá na Espanha, feito pelo arquiteto Gaudí. Gaudí fez, projetou, desenhou e ele não terminou. Quer dizer, ele não viu se cumprir aqueles desenhos arquitetônicos que ele fez. Agora, depois de quase mais de 100 anos da sua morte, é que isso tem, ou que está acontecendo. A inauguração da Sagrada Família, por exemplo. Na passagem que a gente leu, Jesus olha em retrospectiva para o tempo no qual as pessoas plantaram as sementes do reino dos céus. Os profetas falaram dele. As pessoas santas oraram para que ele viesse, para que Jesus viesse. E essas pessoas morreram antes de Jesus chegar, antes de Jesus ter vindo. Isso que eu falei antes. As profecias, os profetas vieram antes. Alguns deles, a grande maioria, profetizaram a respeito de Jesus e não viram Jesus efetivamente vivo durante seu ministério. À margem do lago, depois de Jesus ter contado a parábola do semeador, ele diz que seus discípulos, homens jovens, que não haviam feito nada daquilo, eles veem, por fim, o alvorecer desse dia. Eles são como as crianças de pé ao lado do grande carvalho plantado 100 anos atrás. Quer dizer que aos seus discípulos, aqueles que estavam caminhando com ele, foi-lhes dado o privilégio, a honra de acompanhar efetivamente o cumprimento das profecias bíblicas. É mais provável que eles pensassem que para plantar o reino dos céus bastava declarar que agora estava acontecendo e a partir então para enfrentar qualquer batalhas necessárias para que o reino de Deus se implementasse e se realizasse. Outros movimentos de reino eram assim na época de Jesus. Eu já falei e repito várias vezes, porque principalmente Mateus traz essa característica da libertação do povo judeu do domínio do Império Romano pelo Messias, né, que estava prometido de vir. Então seria uma batalha realmente assim militar, não é uma batalha espiritual, não, é uma batalha física, de confrontação. Eles esperavam que assim implantariam o reino de Deus. Você saberia que o reino era verdadeiro quando vencesse a batalha, quando Deus lhe desse a vitória. Então essa era também a expectativa messiânica que reinava, que imperava na época que Jesus Cristo veio ao mundo. Assim, por que perguntava o seu eles, aqui diz o Wright, Jesus contava essas histórias que as pessoas só conseguiam entender em parte? Quer dizer, eles questionaram Jesus por que ele contava histórias que as pessoas não conseguiam entender direito. Eles continuam perguntando por que ele não conclamava a multidão à ação, a uma atitude mais concreta quanto o jugo romano. Por que ele fazia com que pensassem, em vez de lhes revelar as respostas? Porque Jesus ele lhe dava uma forma de, como o mestre ensinava, que fazia as pessoas a se questionar, fazia as pessoas a ter um raciocínio lógico ou até mesmo um raciocínio para tentar entender aquilo que Jesus falava, que não lhes eram tão fáceis assim de entender. E por fim a pergunta é por que ele está falando em
parábolas? Por que que ele fala em alegorias, de forma alegórica, ensinamentos tão profundos acerca dele mesmo e do reino de Deus? Então os discípulos vieram com essa pergunta para Jesus. A resposta de Jesus é quase tão enigmática e perturbadora quanto a própria parábola. E ele os leva mais uma vez de volta aos profetas, a uma passagem do livro de Isaías que fala que os profetas conheciam a reação que as palavras de Jesus provocariam. Aqui é algo muito formidável, porque Jesus, ao responder para os discípulos, responde também através de uma profecia de Isaías, extremamente enigmática, que não se tinha certeza de quando se cumpriria. Era como se Jesus respondesse uma parábola através de uma outra parábola, embora a profecia de Isaías não era uma parábola, por assim dizer. Essa profecia de Isaías, caso você tenha a disponibilidade de ler, encontra-se em Isaías capítulo 6, versículo 9 a 13. E ali no final, no versículo 13, ali fala que Deus restauraria o povo de Israel, pelo menos essa interpretação dos estudiosos. Deus derrubaria a árvore e a podaria até restar apenas o cepo. Mas nesse momento ele mostraria que é uma vida nova escondida no cepo. Esse cepo de restauração seria o próprio povo judeu, que passaria por dificuldades, quase sendo exterminado como uma árvore que é podada bem perto da raiz, mas que mesmo assim depois ela floresce. Agora, o problema maior, continua o N.T. Wright, é que com o reino finalmente aparecendo, ele traz julgamento e misericórdia. É uma característica do reino de Deus que aponta para o machado, para a raiz, mas também que traz a misericórdia pelo amor divino expresso em Jesus Cristo. Parte desse julgamento deve ser o fato de que as pessoas olham e olham e não veem o que Deus está fazendo. As pessoas ouvem e não entendem o que Jesus está dizendo e simplesmente não são capazes de entender. E aí são muitas as variáveis que a gente pode hoje aplicar para a nossa vida, para mim, para a tua vida. Né? Por que que a gente muitas vezes escuta a palavra de Deus e não consegue entender, não consegue aplicar, não consegue vivenciar? Por que que a voz de Deus em nosso coração se torna, às vezes, quase que como um sussurro que a gente não consegue ouvir direito? Haja visto que há muitas vozes ao nosso redor que competem com a voz de Deus, que é uma das formas de ela chegar até nós através da palavra, outra através da pregação, outra através do Espírito Santo que no cristão habita. E muitas vezes essa voz é sufocada pela carne, pelo mundo e pelo diabo. E uma série de circunstâncias que a gente não vai aqui agora entrar, porque isso demandaria mais tempo, mas são situações que nos fazem com que a gente não compreenda, não entenda, não escute direito a voz do Senhor. Na continuação, o N.T. Wright fala assim: eles realmente estão vendo e ouvindo coisas que o povo de Deus ansiava há muito tempo por ver e ouvir. Ele fala dos discípulos. Mas a árvore tem de ser cortada até o cepo. O julgamento tem que cair sobre o povo de Deus antes de a misericórdia poder brotar. É interessante aqui também que daí a gente, como conhece um pouquinho mais do que vai vir pela frente, a gente está vendo e a gente está vivendo 2000 anos depois do que ocorreu aqui. Quando Mateus escreve, o templo ainda estava de pé. O templo de Jerusalém, contudo, no ano 70 depois de Cristo, o templo de Jerusalém ele é derrubado, os judeus são dispersos pelo mundo todo, que é a diáspora judaica. Então, essa questão do corte e do cortar até o cepo, alguns estudiosos também, isso não é unanimidade, só estou colocando aqui como uma curiosidade, você pode pesquisar, dizem que no ano 70 depois de Cristo, quando o general romano Tito invade Jerusalém por conta da rebelião judaica contra o Império Romano, ele acaba com toda a cidade, o povo judeu é disperso ali, então é cortado o cepo. Alguns também dizem que a oliveira brota, ou que esse cepo ele brota agora, recentemente, em 1948, com a criação do Estado de Israel. Mas aí há muitas divergências que não cabe aqui nós também nos aprofundarmos.
O próprio Jesus vai à frente de seu povo e toma o fardo e o julgamento sobre si. Essa questão também do machado posto à raiz, além do povo judeu, para a humanidade, Jesus toma sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o nosso pecado, ele carrega na cruz, no madeiro. E ele se torna maldito por nós. Ele morre pelos nossos pecados na cruz e ressuscita para que nós tenhamos vida também. Tudo isso está no futuro, diz o Winter Wright, aquilo que a gente está falando agora também. Quando Mateus escreve, Jesus ainda estava caminhando lá com aquele povo todo. E o motivo de os discípulos não entenderem por que Jesus tem de ensinar por meio de parábolas está intimamente relacionado com o motivo pelo qual não entende também por que Jesus tem de ir a Jerusalém e morrer na cruz. Os discípulos tinham uma dificuldade enorme, mesmo caminhando com Jesus durante quase 3 anos, de saber que a missão de Jesus, no seu final, era ir para Jerusalém, morrer, ser entregue para os gentios, ser crucificado, ser morto, para que depois também ele, pelo poder de Deus, fosse ressuscitado e assunto aos céus. Por fim, portanto, as parábolas não são apenas uma ilustração agradável e conveniente destinada a ajudar as pessoas a entender a profunda verdade abstrata. A verdade de que as parábolas falam não é de fato abstrata. É o que Deus está fazendo pessoal e materialmente em Jesus e na obra dele. E o que fará por intermédio de sua morte e ressurreição. Em verdade, Deus, por intermédio de Jesus, está mais uma vez semeando Israel, plantando de novo o seu povo entre as nações. Mas esse ato não é como que a maioria das pessoas esperava. É como já falei antes, eles esperavam uma atitude mais concreta, uma revolução realmente social contra o Império Romano. E é isso que o Winter Wright sempre termina nos provocando, nos questionando. Ele faz algumas perguntas aqui. Estamos preparados para o inesperado? Também corremos o risco de decidir tão firme o que Deus deveria fazer em nossa vida, em nossas igrejas, em nosso mundo, que nos tornamos cegos, surdos, quando Ele tenta nos contar que o que está fazendo de fato é diferente do que esperávamos? Fica a pergunta e a reflexão para mim e para você. Estamos preparados para o inesperado, para aquilo que Deus tem feito de uma forma que a gente muitas vezes não compreende e sermos surpreendidos por Ele? Era isso aí para hoje, né? Então, o motivo das parábolas, para que você entenda, é para ensinar verdades profundas através delas. E elas estão acessíveis a nós hoje de uma maneira muito mais fácil do que estavam na época, né? Depois, na sequência, ele vai explicar didaticamente. O texto de Mateus começou com a parábola. Jesus explica por que ele fala em parábolas. E agora, no capítulo 13 de Mateus em diante, que vai ser o nosso próximo vídeo, Jesus vai dar a explicação da parábola do semeador. Um abraço, fica com Deus e a gente se vê por aí.